Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, o Evangelho de hoje, nesta quinta-feira, nos coloca dentro de uma das páginas muito bonitas do Evangelho, porque é o próprio Senhor ensinando os seus discípulos e também a nós a evangelizar. Exatamente como ele fazia, e nos dando autoridade, poder para realizar tal evangelização. O nosso Evangelho se encontra em Mateus, no capítulo 10, dos versículos 7 ao 15. E aqui o Senhor vai falar do reino de Deus, anunciar o reino de Deus. Devemos dizer aos outros, o reino dos céus está próximo. E como que para mostrar às pessoas, de tal forma que elas possam ansiar, desejar o reino dos céus, o Senhor nos concede o poder, então, para curar os doentes, para purificar os leprosos, diz a palavra do Senhor, para expulsar os demônios. Então, nos dá a entender que o reino de Deus não há doença. Sim, não há doentes, não há sofrimento, não há pessoas possuídas pelo demônio, pelo mal, mas todos livres no Senhor. Da mesma forma, o reino dos céus, que nós tanto ansiamos e que reino este que começa na terra, é um reino no qual nós não necessitaremos de dinheiro, não precisaremos de ouro nem de prata, nos nossos cintos, porque o Senhor haverá de prover todo o nosso necessário. Não estaremos preocupados em ter ou não ter dinheiro, comprar ou gastar, porque o reino de Deus é o reino pleno do amor, da alegria, da gratuidade divina, onde não há espaço, um lugar onde não há espaço para a cobiça, para a inveja, para as pessoas se perderem em preocupações com o que vão comer e beber. Não há necessidade de juntar, não há necessidade de doar ao outro, porque a graça de Deus nos bastará a todos, em todas as nossas necessidades. Ainda quero destacar a vocês a graça que é o reino dos céus, que é a ideia da justiça. O Senhor vai dizer que o operário, dirigindo seus discípulos, tem direito ao seu sustento. Ou seja, nós viveremos a plena justiça, que não existe aqui na terra. Uma justiça que começa baseada na vontade do Senhor, na lei do amor, não na força, não na violência, não na revolução, não na agressão, mas numa transformação do coração. É assim que a igreja propõe a mudança do mundo, não pela revolução externa, mas pela transformação do coração que leva a mudanças externas. E esta mudança do coração somente o Senhor pode fazer, e para tanto há a necessidade daqueles que anunciem. Então continuamos esta grande obra de anúncio. Outro detalhe que devemos colocar é que o reino de Deus, nessa dinâmica toda, nos permite, portanto, sonhar com o céu, mas entender que este sonho do céu começa com o poder e a graça de Deus no anúncio do reino dos céus, que está próximo, a sua plenitude está próxima, mas já começa aqui e agora. Ainda poderemos destacar tantas diferenças entre a realidade do reino do mundo, no mundo que vivemos, e do reino dos céus. Mas basta por hora que o nosso coração se encha de desejo pelo reino de Deus que começa aqui e agora, na cura dos doentes, na purificação dos leprosos, na expulsão dos demônios, na tranquilidade de nós não juntarmos, ainda que tenhamos a necessidade hoje de termos dinheiro, de termos posses, de termos a nossa propriedade privada. Sim, isso é um direito para organizarmos as nossas vidas e darmos condições dos nossos descendentes continuarem. Sim, a propriedade privada é um direito, não é um acúmulo indevido, na medida em que ela serve para o bem e serve para a sustentação de nossas famílias. Na medida em que devemos recordar também, há pouco tempo, na palavra do Senhor, num domingo, falando a respeito da generosidade. Deus é generoso e nós devemos também ser generosos. Queridos irmãos e irmãs, que o motivo de acúmulo, que a possibilidade de acumular nunca nos morda o coração, porque o acúmulo não vem de Deus. A graça da doação, da generosidade, é uma das marcas do coração do nosso Pai, e nós somos seus filhos e suas filhas.
Que a graça do Senhor nos permita, portanto, no anúncio do reino, não ficarmos chateados se as pessoas não nos entenderem. Se as pessoas quiserem que façamos o anúncio do reino de Deus, do reino dos céus próximo, de um modo violento, e nós não aceitarmos este tipo de discurso ideológico, mesmo dentro da evangelização. Não, nós podemos nos colocar numa posição segundo esta que o Senhor nos orienta. Não da violência, não da revolução, mas da conversão, que eu dizia antes, transformação do coração. É assim que mesmo que as pessoas não queiram aceitar o nosso anúncio, nós não devemos ficar chateados. Quero pegar a imagem de sacudir as sandálias e a poeira das sandálias para que não se apegue nada em nós no sentido de ressentimento, de mágoa, de cobrança pelas pessoas não terem ouvido. Elas se verão com o Senhor, se justificarão diante do Senhor. Quanto a nós, nos cabe não ficar contando no papel quem aceita e não aceita, mas cabe-nos apenas com alegria, com fé e muita esperança e amor a anunciar que o reino dos céus está próximo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembra as maravilhas do Senhor.